Olá, você torcedor e torcedora santista, mais um vídeo aqui no canal Alvinegro Sincero. Dessa vez para fazer uma análise aí da rodada após os resultados de ontem, né? E analisar principalmente, né, baseado na situação do Santos, claro. Vamos olhar aqui o que foi positivo ou até não muito bom em relação à rodada, certo? Vamos lá. Vou colocar aqui, esse é o meu Twitter, se você tiver interesse, se inscreve aí. Alvinegro César Xavier, arroba KX38400, certo? Eu coloco de vez em quando alguns comentários aqui em relação aos jogos do Santos, né? É, retuito algumas coisas, posto algumas coisas, alguns comentários, né? Respondo, enfim. É isso. Bom, vamos lá. E página do Santos. Vou colocar aqui a rodada. Vou colocar a primeira rodada, né? Os resultados de ontem, como um todo, ó. Ontem faltavam 3 jogos. Parece, né? 3 jogos. Cuiabá e Vasco, Goiás e Bragantino e São Paulo e Cruzeiro. Certo? Cuiabá perdeu em casa para o Vasco 2-0. Resultado que foi ruim para o Santos, né? Porque o Vasco foi a 34 pontos, se não me falha a memória. 34 pontos. Cuiabá também é aquilo, né? Só joga fora de casa, né? Goiás e Bragantino. Goiás perdeu em casa para o Bragantino. Bragantino um bom time. Não é à toa que está lá em cima. Um resultado maravilhoso para o Santos, porque o Goiás ele permaneceu lá embaixo com 32 pontos. E o São Paulo ganhou do Cruzeiro 1-0. E finalmente São Paulo deu uma ajudada no Santos. Que maravilha. 1-0 para o São Paulo. Frente ao Cruzeiro. O Cruzeiro fica com 37 pontos. E é uma rodada que será eletrizante aí. Principalmente nessa rodada 32. Né? Vou passar aqui, ó. Eu vou direto já analisar os jogos que são mais importantes para o Santos. Ó. No caso aqui, pelo que eu estou analisando, ó. Grêmio e Bahia, 18h30. No caso, amanhã, 19h30, né? O Bahia com o mesmo número de pontos do Santos. Então eu sou Grêmio desde criancinha. Apesar do Grêmio dar umas vaciladas de vez em quando, né? Mas eu sou Grêmio desde criancinha. Amanhã, 19h30. América Mineiro e Atlético Mineiro. Acho que esse jogo aqui, favas contadas, né? América Mineiro já matematicamente rebaixado. Palmeiras e Atlético também. Palmeiras brigando aí pelo título, né? Depois daquela virada histórica frente ao Botafogo, né? 4-3. Palmeiras tem chances reais de título, tá? Aqui que nos interessa, Cruzeiro e Internacional. Analisando a tabela, quem é mais otimista aí vai falar, pô, o ideal era o empate, tal, entre os dois, porque aí o Santos passaria o Internacional. Só que realmente, gente, eu vou ser bem sincero, tá? Internacional e Cruzeiro, cara, pra mim, vou falar por mim aqui, tá? Eu vejo muito mais vantagem aí do Internacional ganhar o jogo do Cruzeiro do que, de repente, até rolar um empate. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Essa altura do campeonato, cara, eu só quero times atrás do Santos. É isso que eu quero. Cara, o Bahia não vencendo o jogo e o Cruzeiro não vencendo, pode até rolar um empate contra o Internacional. Pra mim já tá de bom tamanho, cara. E o Santos ganhando, né? Fazendo sua parte contra o Cuiabá, que tem tudo pra fazer. E colar no próprio Cuiabá, né? Chegando aos 40 pontos. Pra mim já tá de bom tamanho. Então, cara, assim, ou pode rolar um empate, né? Ou, em último caso, uma vitória do Internacional. E basta que o Cruzeiro não vença o seu jogo, mesmo jogando em casa. Certo? Fortaleza e Flamengo também não vale muita coisa pra gente. Bragantino e Corinthians. Eu acho que o Corinthians não ganha do Bragantino. O Corinthians ainda tem chances matemáticas de brigar pelo rebaixamento? Tem. Mas a vitória contra o Atlético Paranaense, não, o tal do Bento, né? Que deu aquela
entregada na paçoca, né, pro Corinthians. Então, deu aí 3 pontos de graça pro Corinthians. Corinthians, que aliás, né, dos últimos 6 pontos, ganhou 4 sem fazer um gol sequer, né? Teve o gol do Jean Lucas, né? O gol de abertura do placar, depois o Santos empatou, ganhou 1 ponto. E depois o gol que o goleiro do Atlético Paranaense entregou a paçoca, né? Dando 3 pontos pro Corinthians. O Corinthians ganha 4 pontos sem fazer um gol sequer. Então é uma coisa inacreditável. Por isso eu acho que o Corinthians, assim, tem chances mínimas de rebaixamento. Tá? Eu acho que praticamente o Corinthians está descartado em relação a rebaixamento. Então, empate, vai. Vamos falar o empate. Eu acho que o Bragantino ganha do Corinthians. Mas em último caso, acho que rola um empate. Aí o Corinthians não vence o jogo do Bragantino. Esse jogo é fundamental. Coritiba e Goiás. Coritiba jogando em casa. Goiás desesperado. Precisando da vitória. Eu vou torcer pro Coritiba muito. Muito, muito. Pelo menos pro Goiás não ganhar o jogo. Né? O Goiás não ganhou do Vasco. Empatou em casa. O Goiás não ganhou do Bragantino. Jogando em casa. Né, também. E agora pega o Coritiba no Couto Pereira. Então, eu espero que o Coritiba arranque pontos do Goiás. Pelo menos um pontinho já basta. Então, eu acho que é crucial, pelo menos o empate do Goiás. Dia 5. Tá? Mais conhecido como domingo, 18h30. Vasco e Botafogo. Esse jogo também é fundamental para o Santos. O Vasco que precisa. Vasco ganhou do Cuiabá, né, como eu falei. E precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. Pelo menos por enquanto, né? Deixa eu analisar uma questão aqui. O saldo do Vasco é bem maior que o do Cruzeiro. Ele iria a 10. Assim, o Vasco, tá? Eu digo sair da zona de rebaixamento, mas a verdade é que o Vasco só sai da zona de rebaixamento, pelo que eu olhei ali, caso o Cruzeiro perca o jogo, né? Ele perca o jogo. Se não perder o jogo, basta um empate. O Vasco, mesmo vencendo o jogo contra o Botafogo, o Vasco fica na zona de rebaixamento, né? Então, essa é a questão fundamental. Eu acho que esse jogo aqui contra o Botafogo, o Vasco não ganha o jogo. O Botafogo vai ganhar em São Januário esse jogo contra o Vasco, tá? Eu sei, é um clássico, é isso, é aquilo. Eu acho que o Botafogo ganha, né? Em último caso, o empate, entendeu? E pra mim é sempre assim, ó, é vitória ou em último caso um empate pra, sabe, não desgarrar. Entendeu? Santos e Cuiabá, eu acho que esse jogo aqui o Santos ganha o jogo do Cuiabá. Até porque agora a torcida tá inflamada, porque essa vitória contra o Flamengo, pra mim, tirou um pé do rebaixamento. O Santos tirou um pé do rebaixamento, tá? Você tá sendo precioso. Como é que é? Não é preciosismo, mas é um outro nome. Tipo assim, tô sendo muito afoito em falar isso. Cara, pode ser. De repente o Cuiabá pode chegar e pregar uma peça no Santos? Pode. O Cuiabá ele tem uma campanha como visitante excelente, né? Agora, Cuiabá em casa é um gatinho. Fora de casa é um leão. Mas, cara, eu não sei, eu tenho um pressentimento de que o Santos vai passar o carro no Goiabá, sabe? Essa vitória contra o Flamengo, ela foi, assim, cara, pra lavar a alma, né? O Santos tem tudo pra fazer 40 pontos, pô, Vila Belmiro lotada, todos os ingressos já foram vendidos. E, cara, quem diria, até o Santos como visitante já tá em 11º. O Santos até outro dia tava lá na zona de rebaixamento. Um dos piores visitantes do campeonato.
Santos tem 4 vitórias e 2 empates como visitante. Quem diria? Em casa é que não vai indo bem, né? Tem 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Mas, cara, de qualquer forma, assim, o Marcelo Fernandes vem fazendo uma campanha surpreendente. E repito, pra mim o Santos tem tudo pra ganhar do Cuiabá, ganhar bem até. Eu sei, vai ser um jogo chato e tal, né? O Cuiabá não é moleza, não é mamão papaya. Mas, cara, eu acredito que essa vitória contra o Flamengo vai inflamar. A Vila Belmiro vai virar um caldeirão. E na boa, o Santos fazendo 40 pontos, vencendo do Cuiabá, pra mim já matematicamente está fora de perigo de rebaixamento. Meu ponto de vista, eu acho que o Santos teria que fazer o quê? 5 pontos, 32ª rodada, acho que acaba na 38ª, é isso? 32ª rodada, o Santos indo a 40, faltariam 6 jogos, 6 vezes 3, 18. O Santos teria que fazer 5 pontos de 18. Cara, então assim, matematicamente falando, uma vitória contra o Cuiabá praticamente sana a possibilidade de rebaixamento. A não ser que, caia um mundo e o Santos não consiga mais pontuar e os outros só pontuem, o Santos fique parado, estagnado, né? Porque depois pega o seu próprio São Paulo, né? Inclusive vai jogar na Vila Belmiro contra o Bragantino, né? Na próxima rodada aí. Quer dizer, nessa não, né? Nesse final de semana não, mas na próxima. Né? O São Paulo pega o Fluminense no Maracanã. O Fluminense ganha o jogo do São Paulo. Ou o São Paulo não ganha do Fluminense, porque o São Paulo fora de casa inexiste. Então, já sabe. Bom, e é isso, cara. Eu acho que essa foi uma análise aí dos resultados. No geral, foi uma rodada meio que, assim, vou dizer 75% bom pro Santos, né? No geral foi melhor do que o esperado, porque o Santos ganhou do Flamengo fora de casa. Um resultado atípico, ninguém esperava isso, né? Pelas circunstâncias do jogo. E o Goiás perdeu, o Goiás e o Cruzeiro perderam seus jogos, né? Só apenas o Vasco acabou ganhando, mas tá excelente, 75%, vai. Santos ganhando, Goiás perdeu e o Cruzeiro perdeu. Então, uma rodada, assim, eu vejo mais positiva do que negativa pro Santos nesse campeonato, né? Nessa rodada, nessa situação, né? E, cara, o próximo jogo do Santos é segunda-feira às 9. Claro, isso não é um pré-jogo. Eu vou fazer um pré-jogo a respeito desse jogo do Santos com mais calma e tal, analisando aí as equipes, né? A situação geral. É mais uma análise da rodada, né? A situação do Santos na tabela após os jogos de ontem, tá bom? Então é isso que eu tenho a dizer. Hoje é sexta. No domingo eu faço pré-jogo entre Santos e Cuiabá. Jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão 2023, tá certo? Forte abraço a todos. Tchau, pessoal.